dia, meu boa tarde, meu boa noite especial. É aqui direto da cidade maravilhosa, da onde nós estamos falando. Dessa vez ela me deu a deixa. Estamos aqui direto do Multistúdios, no Parque Shopping Jacarepaguá, que é uma honra nesse estúdio lindo aqui, nesse cenário de vidro aqui no meio da praça de alimentação, né? A gente estava com saudade, né? A gente estava com nova temporada aí do nosso podcast, do Pod Wish. Hoje nós estamos como, ó, juntinhos, sentados, um do lado do outro. Isso quer dizer o quê, gente? Que temos hoje convidados especiais, com entrevista super especial. Isso, vamos dar uma dica, ó. Aqui, ó. O que vamos falar hoje, ó, né? Tá aqui, já tá tudo aqui, temático. É aí de Wish falando. Coisa mais fofa. É. Coisa fofinha ela. Fofíssima. E hoje temos convidados especiais. Vamos falar mais uma vez. No programa passado nós falamos sobre o Epic Universe, nós participamos. A convite da Universal do Preview para a mídia, junto aí com um grupo de jornalistas, de influenciadores. Foi tão legal, foi um momento assim tão privilegiados de estar nesse grupo seleto de mídia, né? De ter sido convidado. Nós não pudemos estar lá. Quem for assistir o programa vai saber por que nós não fomos, mas fomos super bem representados pela Aninha, Ana Paula Viola. Um beijo para você, beijo, do nosso Aninha. time baseado em Orlando, que esteve lá. A gente, inclusive, fez também um mini guia, né, sobre o Epic Universe que a gente divulgou, que a gente distribuiu também, mostrando aí tudo que a gente fez, tudo que a gente estava vendo lá, vivendo no parque. A gente trouxe essas informações. Praticamente em tempo real, né? Em tempo real. Fazendo o guia, mostrando, fazendo os stories. Sim. E a gente recebeu assim, um carinho gigantesco de todo mundo que estava assistindo. Isso aqui é falando da fantástico. cobertura da Aninha. Eu falo também que nós somos privilegiados, né, de ter as meninas no nosso time em Orlando, sempre tão queridas, sempre tão dispostas a estar junto com a gente, compartilhando não só as notícias, como a magia do parque. A gente fala que é em tempo real. A gente estava comentando aqui antes, e não é fácil fazer esse trabalho de você está entrando, né, num mundo totalmente novo, né, num universo novo, num parque novo. Você quer olhar e você quer viver aquilo e você tem que botar o celular, passar a informação e mostrar, né, compartilhar não só as notícias, como toda a magia que está ali. Então, em tempo real, não é, eu falo que é trabalho para guerreiro mesmo, os fortes entendem como é isso. É, deixar a emoção de lado e jogar todo o profissional ali, né? Assim, e ela trouxe também, né, que ela falava, gente, não acabou, tem mais e tal, e ela estava empolgada, assim, contando. Então, assim, não é fácil, mas é a nossa missão, o nosso propósito, né, quando a gente abriu a revista, que é compartilhar essas informações e essas notícias e trazendo essa magia, né, de Orlando para quem ainda não viajou, para quem está planejando viajar e principalmente para quem está querendo conhecer o novo parque. A grande verdade é que Orlando está sendo um rolo compressor em cima do Epic, né? Só da Epic, a gente só escuta Epic, a Universal tá com tudo bombando esse ano, né? Tá com tudo. Tanto que a gente fez o programa passado sobre o Epic, a gente está voltando a falar do Epic hoje, porque tem sempre muita novidade. Do dia 17 até maio, se eu não me engano, dia 8 de maio, tá tendo um preview para quem tem o passe anual deles, para anual pass holder, e também para quem está hospedado em qualquer resort da Universal, inclusive os econômicos, que você, na hora que você faz o seu check-in, você pode comprar no hotel o seu... A gente falou disso também no programa passado, mas você pode comprar o ingresso para o Epic, dependendo aí também, né, de disponibilidade, se vai ter, não é dado como 100% de garantia. Mas então tem muita gente visitando. A gente trouxe durante essa semana nossos inteira... amigos todos, acho que Orlando toda já esteve lá, já está por lá. A Paulinha, da Up Rentacar, teve queridos. lá. Ela, um beijo Dani, pra ele. Paulinha. Muito queridas, estiveram com o Kiko, com a Fran. Ela é muito engraçada. Eu mandei Pessoal isso pra do ela. MD1. Eu mandei isso pra ela, né? Eu comentando com ela, eu falei, eu não vejo ninguém falar com tanto entusiasmo, assim, porque ela traz aquilo com uma vida tão grande que ela dá quando ela fala. Gente, vocês não estão acreditando. Gente, eu tô aqui de novo. Ela é engraçada falando. Muito legal. E traz esse lado dela, eu acho assim fantástico. Então a gente acompanha mesmo, somos fãs. Mas está todo mundo, então, falando sobre isso. Óbvio que a gente hoje vai falar, porque tem mais novidades sobre isso. A gente passou a semana inteira fazendo posts no blog, post no Instagram, falando sobre o Epic Universe. Então, mais uma vez, a gente está aqui para falar, porque tem outras novidades que foram, né, foram soltando, foram feitos. Teve mais preview aí que a gente trouxe para vocês hoje de vídeo. O ponto central é o Epic, mas não é só isso, porque nossas convidadas vão contar tanta coisa legal. Tem muita coisa para contar. E eu acho mais legal, assim, né, a coisa meteórica que foi, né? Foi. Então, assim, do nada para hoje, topo lá, e convites
suítes aí que estão rolando, eu tô sabendo. Chiquíssima. O negócio não tá... né? Chiquíssima. Então temos 2 convidadas, já podemos apresentar elas? Por favor. Olha quem está aqui com a gente, a Bia, minha querida Bia maravilhosa. Salva de palmas. Uma salva de palmas Aê. da Tala Turismo. E a Regina, a mãe da Isso. Bia, que é funcionária da empresa agora. Tá pensando? Não é fácil, não. Uma salva de palmas para minhas princesas que estão aqui. Então, eu já queria agradecer, eu e Marcelo, por vocês estarem aqui, dando tempo de vocês, né? Num sábado, hoje é sábado, né? Ontem, sexta-feira da Paixão, amanhã é Páscoa, hoje é sábado, e elas aqui com a gente, né? No shopping, aqui nesse Por estúdio enquanto, aqui na Cidade Maravilhosa, né? Isso, Daqui a pouquinho estará em Terras Mágicas. Em Terras Mágicas. Então, vamos, para quem não conhece ainda um pouquinho a Bia e a Regina, né, que agora trabalha com a Bia, a mami da Bia, vamos conversar um pouquinho com elas para vocês saberem quem é essa Bia da Tala Turismo. Oi, Bia! Ai, tão feliz! Queria começar agradecendo. É uma honra pra gente estar aqui. Muito feliz. Mona, você sabe que eu sou muito sua fã. Sou muito fã do trabalho de vocês, da revista. E, de fato, eu já te falei e falo para todo mundo que talvez se eu não tivesse conhecido, hoje eu não estaria aqui. Né? Então, o prazer é todo nosso. Agora, me conta, Bia. Você... Vamos começar do iniciozinho da Bia? Deixa a Regina. A Regina. É verdade, Regina. Se apresente também, Por Regina. favor. Mona, eu queria aproveitar, né, o que a Bia falou, e eu queria agradecer muito o convite de vocês. E não só como mãe, né, mas como uma funcionária hoje da Tala Turismo, agradecer, porque talvez você não tenha noção do quanto você foi importante na carreira, na história da Bia. E certamente, se ela não tivesse te conhecido, se ela não fosse assídua leitora da revista, talvez ela não estivesse aqui hoje, né? Então, a gente, assim, o nosso muitíssimo obrigada a você, entendeu? Eu que agradeço. Bacana, eu que agradeço. Mas vamos contar um pouquinho da Bia. A Bia, antes de ter a empresa, até a empresa hoje. Conta um pouquinho sobre você. Isso. Então, vamos lá. Na verdade, eu não vim da área do turismo. Eu sou formada em Engenharia Química pelo UFRJ. Pelo amor de Deus. Olha, né? Engenheira, Pô, bem não dá pra entender mais nada. de exatas. Mas a minha história com Orlando, com esse universo Disney, Universal, começa desde pequenininha. Eu vim de uma geração que não tem como não ter sido impactado pelos filmes da Disney, pelos filmes da Universal. Então, sempre gostei muito desse universo. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Ai, novinha, Aquela pergunta né? Que delícia, né? Não responde sempre, a gente. Idade da Carol. Idade da Carol, da A nossa filha Carol, mais velha. Então, você sabe que foi uma geração que, assim, teve muito esse impacto. E eu tive a sorte de poder ir para Orlando muito novinha. A primeira vez que eu fui para Orlando, eu tinha 8 anos. Foi em 2007. E eu lembro que naquela época, que nem vocês falam, assim, não tinha muita informação. Então, eu lembro claramente quando meus pais contaram que a gente ia para Orlando. E aí, assim, não tinha aquilo de pesquisar. Então, uma amiga da minha mãe tinha ido, ela levou um álbum de fotos pra gente ver. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou pra Orlando, minha primeira viagem internacional. Era muito no troca-troca ali de informações, né? Exato, Porque não sabia nada tudo como é que vai ser. Que eu tinha, pelo menos, foi o álbum de fotos dessa amiga da minha mãe e um videozinho que ela fez com as fotos. Uhum. Então, antes de ir pra Orlando, o que eu vi foi através delas. E aí, não claro... rolou um DVD do Amaury Júnior, um negócio desse, não? Eu era muito novinha, né? E assim, eu fui muito novinha, então quando eu cheguei lá, eu tinha certeza que... eu quero muito que os meus amigos conheçam, que meus amigos venham também, mas eu era muito novinha, nem sonhava que podia trabalhar com aquilo. E aí, a gente gostou tanto que a gente voltou algumas vezes, mas eu ainda muito novinha. Até que em 2018, a gente resolveu voltar, depois de algumas vezes, já era a nossa 4ª vez, mas aí eu já mais velha, e aí eu fui pesquisar para começar a entrar ali no planejamento da viagem, porque antes eu só ia. E já estava estudando engenharia? Não, em 2018 eu já estava estudando. Eu entrei em 2017, isso aí, já estava estudando engenharia. Mas ainda também nem passava na minha cabeça. Eu só gostava de planejar viagem, e eu falei, agora... Porque antes eu era muito novinha, eu só ia, né? Eu só obedecia o que me falavam. Eu vou no bonde, vou ali. Não, agora eu acho que eu posso começar a opinar. E aí foi quando eu conheci a revista, comecei a seguir. Enfim. Foi no evento. E aí, mas em 2018 também foi uma passagem meio rápida. A gente ficou uma semana em Orlando, então a gente não chegou nem em todos os parques.
E aí, em 2019, bem pré-pandemia mesmo, ali em dezembro, a gente resolveu ir, porque eu tava meio numa de vou conseguir estágio, não sei quando vou conseguir tirar férias de novo. E aí, a gente foi meio assim, numa viagem que até não foi barata, porque a gente decidiu em cima da hora. Em dezembro, né? Que bom que a gente foi, né? Porque depois... E é uma veio época aquela linda loucura também. de pandemia. É março, né? Março começou. E aí, 15 de março. foi inclusive quando a gente tirou a nossa primeira foto, que eu te conheci Foi, lá no verdade. Lake Buena Vista Factory Store. Isso. Legal. E aí, nessa viagem já eu tinha todas as dicas da Mona, porque aí eu já tinha salvado. Qual era o queijinho que tinha que comprar no mercado, Isso. onde estacionar para ir no jogo da NBA e tudo. Ali eu já tava seguindo Mona fielmente. E aí, mas ainda não era um planejamento Turista, que eu podia trabalhar normal. com aquilo. Turista, se eu pudesse, vinha todo ano para Orlando, mas turismo. Até que veio a pandemia, e aí você começou a fazer umas lives com a Tia Joyce. Foi. Durante a pandemia, e aí foi quando eu conheci a Tia Joyce. E aí, conhecendo a Tia Joyce, que eu comecei a ver que ela tinha os cursos, e aí tinha o curso de guias, e aí durante a pandemia também ela lançou o Magic Makers, Foi. e aí foi quando começou isso de uma certa forma pode virar uma profissão. Mas ainda para mim era curso de guias, eu posso durante as minhas férias. Sim, uma ir coisa que guiar dá em pra ali Orlando. Exatamente, posso ir guiar em fazer Orlando. junto. Exatamente. Isso. Mas durante a pandemia, enfim, também estava estagiando, terminando faculdade. Eu terminei a faculdade em 2021, então foi no meio da pandemia No meio da mesmo. pandemia. E aí, assim que eu me formei, também eu consegui um trabalho de engenheira e aí me mudei para Porto Alegre, sozinha. Que Sem loucura! ninguém. Olha Mas essa, é não tinha a menor surpresa. ideia disso. Cara. Pois Caramba. é. E aí eu estava estagiando e aí essa empresa só tinha vaga em Porto Alegre, então eu fui para Porto Alegre como engenheira. Fui contratada como engenheira assim que eu saí da faculdade. E aí fui sozinha, peguei minhas coisas e fui. E aí, enquanto eu estava lá em Porto Alegre, eu vi que ia ter a turma teórica do curso de guias em São Paulo. E eu falei, agora eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, vou pegar meu dinheiro, vou para São Paulo e vou fazer esse curso. E aí eu falei para ela, tô indo para São Paulo, vou fazer o curso. Ela falou, então eu vou para São Paulo te ver, porque a gente não se via sempre como eu estava morando lá. E aí ela chegou a comprar as passagens, eu falei, mas amanhã eu acho que não faz sentido, porque o curso fica o dia inteiro, né? Era sábado e domingo o dia inteiro, assim, começa 8 e vai até 9. A gente quase não vai poder se ver. Ela falou, quer saber? Vou fazer o curso também, então, pra te acompanhar. E Cara, aí, essa das mãe minhas, essa mãe é guerreira bacana demais, hein? pra Olha. acompanhar. Legal. E eu falei, então vamos. E aí, no curso, ela já começou a se empolgar muito, eu já estava empolgada. E aí, durante o curso, eles falaram do curso prático que ia ter em Orlando. E aí, ela virou para mim e falou assim, vamos fazer o curso prático? Eu já estava querendo, né? Eu falei, vamos, com certeza. Tanto que o curso terminou no domingo mesmo eu voltei para Porto Alegre, ela voltou para o Rio. E assim, na segunda a gente fechou o curso prático. E aí... Mas como é que o curso prático ia casar com a engenharia, a engenharia que estava morando lá? E aí? Assim, a princípio o curso, falei, vou fazer nas minhas férias. E a minha ideia no futuro, eu tento alguma vaga e aí eu vou porque os grupos são geralmente em janeiro, Conciliando julho. nas férias e vou tal. pegando junto com as minhas férias. Essa era a ideia. E aí, quando eu fiz o curso, eu arranjei um problema pra mim. Porque assim, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ficou mais apaixonada ainda Eu por falei, tudo. é isso. Não tenho como voltar a fazer outra coisa. Mas, tava no meio das minhas férias. Só um voltei. parênteses, essa engenharia química veio da onde? Família? Alguém? Minha mãe é engenheira, só que ela é pronto. engenheira elétrica. Ok. Só que durante... Engenharia na FRJ é pros fortes. Pô, com Putz, certeza. grila. E a química ainda suei bastante. Imagina. E eu era muito boa em química, então, no colégio. E aí eu fiquei até uma época, falei, faço engenharia química, faço química industrial. Conversei com a minha professora, eu era sempre o xodó das professoras de química, porque química é uma matéria que as pessoas em geral não gostam. Não gostam, Sim. E eu sempre Aquela gostava. tabela periódica Porra. pela madrugada. Pois é. Ninguém merece. Sim. E eu sempre tive muita facilidade, então eu era sempre o xodó das professoras de química, né? E aí foi por isso que eu acabei escolhendo fazer engenharia química. Não, beleza, desculpa. É, isso vai, eu vai, cortei vai. só pra poder entender. Daí não. saiu a engenharia química. Da onde pois saiu, é. pô? É. Aí você falou, vou me inscrever. E aí... Não, voltou pra Não, Porto voltei. Alegre. Voltou pra Porto Alegre. Arranjou um Porto Alegre, problema. Isso, arranjei um problema porque eu já... A minha rotina e o meu trabalho já não faziam sentido pra mim.
e eu trabalhava por dinheiro. Claro que todo mundo falar que as pessoas não trabalham por dinheiro é muito utópico, né? Sim. Mas eu só trabalhava por dinheiro. Eu não via sentido e propósito Mesmo naquilo que eu estava gostando da fazendo. química, mesmo gostando. Era um gostar diferente. Exato. Eu falava, eu não vejo que eu vim Mas pro você mundo só pra não fazer isso. viu depois que se despertou isso de ter feito o curso da Academia da Magia? Ou você acha antes já que não via? Ou no curso você achou que era Ou no curso possível? falou, ah, não, gente, não é bem Antes isso. eu já não via, mas quando eu fiz o curso, eu falei... Acendeu uma Sabe assim, luzinha, eu vim né? pro mundo pra fazer isso? Sei Sabe como essa é. sensação? Legal. E aí foi quando eu acho que me separou mesmo, assim, de... Isso não faz sentido. Só que, vamos lá, eu tinha 25 anos, recém-formada, eu era contratada como Pô, lá engenheira. atrás, 25 anos, ela tá com 27, pô. É tanto tempo, Pô, eu só tinha 25 lá, pô. Mas assim, eu ganhava como engenheiro, eu ganhava muito bem, né? Pros padrões Claro. de sociedade que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, como Eu que eu imagino vou... a sua- É, a gente vai Sua saber da... sinuca Eu aí. quero ouvir depois da Regina, o que foi disso tudo. Bom, Eu e aí? falei, cara, como que eu vou sair, vou ir pro mundo completamente incerto, né? Sim. E aí aquilo ficou martelando a minha cabeça durante alguns meses. Porque eu falava, gente, todo mundo vai falar que eu sou maluca, Como como eu é vou que meus abrir pais mão? vão reagir. Meus pais, enfim. é. E aí, só que chegou um momento que eu acho que chega pra todo mundo que você fala, preciso tomar uma decisão. E aí eu conversei com eles, e aí depois eu acho que ela pode contar Ela melhor do conta, lado é. deles. Mas assim, eles me apoiaram super. Eles falaram, você é nova, a gente tem uma condição boa, então necessidade você não vai passar. Se não der certo, você volta, a gente faz outra coisa, busca outra Perfeito. coisa. Vambora. E aí... Mas mesmo com o apoio deles, eu ainda fiquei algum tempinho para, de fato, tomar decisão, porque até pedir demissão É muito é duro. muito complicado. E até que chegou e eu falei, não, agora tá na hora de falar. E aí eu fui conversar com o meu chefe. Ele me seguia no Instagram na época. Ele me acompanhou durante o curso de guias. E eu sou muito grata a ele. Mas quando eu fui pedir demissão para ele, ele falou, eu sabia que isso um dia ia acontecer, porque eu via que o brilho no seu olhar era completamente diferente. Caramba, tu vê só, né? E aí incrível. eu falei, não, então eu fiz a coisa certa, Aham. né? E aí, enfim, pedi demissão, voltei pro Rio, né? E aí foi quando eu comecei a Tala. E aí comecei aos pouquinhos, comecei muito com guiamento virtual. Por que Tala? Porque A gente falou sobre isso, né? eu tive uma dificuldade... pensar em nome é uma coisa muito difícil, né? E aí, tudo que eu pensava já existia. E aí, eu comecei a pensar, eu falei, qual é a minha princesa favorita? Moana. E aí, eu comecei a olhar pra Moana. E aí, o nome da avó da Moana é Tala. Aham. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó também. E a avó da Moana, ela dá muito esse empurrão, essa força pra ela de buscar novos horizontes. E aí juntou muito também com o fato da capital da Flórida ser Tallahassee, né? Muita gente pensa que é Orlando, mas sim. é Tallahassee. E a Flórida foi o destino que me Encantou, né? encantou, que me fez mudar de vida. Então eu falei, cara, acho que tem uma conexão aí legal. E aí veio o nome Tala Turismo. Ai, que legal, né? Bacana. Que bacana. Muito Agora, legal. Regina, me explica como é, de mãe para mãe, chegar uma filha e dizer assim, né? Olha, gente, o que eu gosto mesmo é de Orlando. Vou largar eu quero tudo, viver, vou chutar largar o pau, a engenharia. barraca aqui, não quero Como é saber que de foi nada. receber essa notícia? Como é que foi viver isso aí tudo aí junto com a Bia? Então, eu sempre fui muito presente na vida da Bia, né? Eu sempre acompanhei muito a Bia. E é o que a Bia falou, a Bia fez engenharia, a Bia era uma excelente aluna. Ela não falou aqui, mas ela estava começando, inclusive, o mestrado, porque ela tinha Nossa. notas tão boas que, antes de acabar o curso, ela foi convidada para começar o mestrado. Então, ela estava, assim, com o mestrado engatilhado, né? E eu acompanhando. Mas, depois que ela fez o curso, a gente sentia, né? Assim, ela não morava no Rio, mas a gente gastava muito com passagem, né? Todo feriado e Sim. tudo, a gente estava Pra poder tá junto. Era cliente. Esse brilho nos olhos a gente enxergava, né? Eu e o pai. E aí, no dia que ela veio conversar com a gente, eu me lembrei muito o seguinte, a Bia, quando fez 15 anos, a gente fez uma festa para a Bia.
E no convite da festa de 15 anos, você sempre coloca uma frase. E na época, eu, preparando o convite, eu falei, filha, eu preciso que você me dê uma frase que te toque para eu botar o convite. E a Bia olhou para mim e disse assim, mãe, eu já tenho essa frase. E a Bia pediu que eu pusesse a seguinte frase. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Lindo, Né? né? Que legal. Né? É uma frase da Eleanor Roosevelt, né? Então, assim, quando ela conversou com a gente, eu não tinha como não deixar a minha filha viver esse sonho. Porque a gente está falando do futuro dela, né? Sim. E eu acho que nessa hora, a gente, como pai e mãe, né, não pode querer que o futuro deles sejam aquilo que a gente projetou, mas aquilo que faz feliz, né? Você tem que ser feliz, não basta você ser um engenheiro, ser um médico, super se profissional. aquilo não super profissional, e você nem vai conseguir ser um super profissional. Então, quando ela falou isso, eu me lembrei da frase, falei, olha, filha, vamos lá, quando é que eu vou para Porto Alegre? Porque a gente teve que Entregar apartamento. entregar Isso. apartamento, Faz mudança. rescindir Sim. contrato de aluguel, fazer mudança, ela pedir uma demissão, né? Mas assim, a gente embarcou Ficou com ela feliz nesse com sonho, ela, né? E você te despertou também, Regina, porque explicar um pouquinho. Você hoje você é aposentada e você é funcionária da Tala. Olha isso. Só. Virou uma empresa familiar. Muito né? top. Virou uma empresa familiar. E você trabalha. E você também. Você já gostava de Orlando quando vocês viajaram? Como ela falou, às vezes que a gente foi muito no turista, né? Nós éramos turistas. A primeira vez nós fomos a Orlando, depois fomos a Nova York, aí gostamos, voltamos Vocês já tinham pra conhecido Orlando. antes de levá-la ou não? Vocês já- Não, Foram a juntos? gente Foram foi juntos. a primeira vez que a gente foi. Então, a gente gostava, mas assim, eu sou engenheira, né? Eu trabalhei 38 anos numa empresa e minha vida, assim, não tinha nada em relação a trabalhar no turismo. Mas à medida que eu comecei a acompanhar a Bia, aí fiz o curso de guia, fiz o curso prático, fiz Aliás, parte- mandar um beijo pra tia Joyce, né? Pro Paulo. É maravilhosa. Sensacional, Gente, Academia da ama. Magia, Magic não Blue. tem como fazer a parceiros Academia do da coração. Magia e sair insensível, né? Exato. Então, Sim. assim, depois aprendi a fazer parqueamento. É claro que eu comecei a gostar, né? E aí vai a segunda lição, né? De que eu já estou aqui na terceira idade, né? Mas que a gente sempre pode mudar, né? Então, essa coisa do Graças novo... a Deus, né? Que a gente pode sempre foi mudar, muito melhorar, bom, né? Aprender Assim, sempre. Como engenheira, Isso é uma eu estava coisa maravilhosa. plena, 38 anos trabalhando numa empresa, mas aí eu comecei a ter dificuldade de acompanhar a Bia, né? Porque eu era CLT, eu só Sim. tinha um mês de férias todo ano, e aí eu falei, olha, acho que é chegada a hora, vou me aposentar e vou ser funcionária da Tala. Que coisa Quer dizer, boa, é louca né? que nem a filha, né? A filha faz loucura, E a mãe ela vai também. junto, ela Não vai querem saber de nada. Mas é pensa, isso mas que aí. loucura boa, né? Muito Ela legal. trabalhar. Poxa, É, isso é e eu falo sensacional. isso, né, assim, porque o trabalho de quem trabalha realizando o sonho dos passageiros é um trabalho, assim, muito legal. Porque você está lidando com o sonho das pessoas, né? E isso não é fácil, Mas eu né? vou dizer mais. O amor ali, a família, deles estarem juntos, isso aí motivou as duas a ficarem ali juntas, dando uma força à outra. Muito sem bacana. dúvida, muito legal. E Muito você lidar bacana. com o sonho dos outros, com o planejamento dos outros, né? Às vezes a pessoa, a gente fala, a gente viaja sempre, tem gente que junta dinheiro uma vida inteira para Isso aí. viajar e tem aquela viagem vindo A ali responsabilidade, com, né? né? De você Né? pegar Um agente de uma turismo tem ali, família, entregar uma família ali. e que está indo, né? Está investindo. E a gente sabe que hoje Orlando, além de ter várias notícias o tempo inteiro, a gente trabalha com isso, né? Que tem a revista, mas está sempre tudo mudando, muda os sistemas de tempo fila, todo. muda não sei o quê, muda atração, muda aquilo, e vocês têm que estar sempre se atualizando. Mas eu acho que o tempo ponto todo. até da responsabilidade, do valor envolvido hoje em dia, porque o dólar, né? Por favor, gente, vamos. pelo Dólar, amor vamos de- diminuir. Por favor, Trump, vamos lá, vamos baixar lá, isso. Porque é muito dinheiro. Uma família hoje com 4 pessoas, a gente está falando aqui, não dá para ir por menos de 100 mil reais. Então, assim, é um valor considerável. E você entregar isso na mão de um agente de viagens, a responsabilidade que vocês têm, Demais. né, de cumprir aquele sonho, de levar aquela família, de acompanhar no guiamento que vocês fazem. Sim. Então, isso é Não muito é fácil, importante. não é fácil. Agora me diz o seguinte, Bia, você, quando começou,
Porque assim, eu já conheço você de longas datas, do Orlando Wish Day, de tudo. Eu vou lançar o kit da revista, tu é a primeira a comprar, ganha o Silver Ticket, ganha não sei o quê. Eu sou fã, fã número 1, né? Então, assim, eu já acompanho você há muito tempo. Tive o privilégio de ser sua mentora no curso do Creations na Academia da Magia, de novo aí. Um beijo pra tia Joyce. A gente agora, de novo, ali no Magic Club, né? Estamos juntas de novo ali. Mas você, quando foi abrir a Tala, você abriu a Tala como MEI. Como MEI. E hoje? Você foi, inclusive, uma das pessoas que eu mandei mensagem, né? Mandei mensagem pra você, pra tia Joyce, pro Paulo e pra Camila. Porque Academia da Magia, eu falo pra tia Joyce, eu vou emitir um cartão no nome de vocês. Isso. E vou deixar porque lançou, pode passar. Mas a gente começou muito aos pouquinhos. Eu não trabalhava nada disso, então eu comecei realmente do zero, sem conhecer ninguém, com alguns amigos me indicando ali. E o legal disso é que você vai vendo que você vai fazendo com amor um bom trabalho e as pessoas vão te indicando. Então, a agência começou a crescer, graças a Deus. E, de fato, hoje, né, já no final do ano passado, a gente já desenquadrou do MEI. Então, hoje a gente é uma empresa limitada. E eu fiquei muito feliz, porque assim, nem nos meus melhores sonhos... Em pouco tempo. Quanto tempo disso aí, de MEI? A gente tá com 1 ano e 8 meses de empresa. Então, com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, a gente teve que desenquadrar de MEI. Bacana, né? Nossa, nem nos meus sonhos, assim, seria tão rápido, né? E tanto, a gente estava até conversando aqui, falando, postando em tempo real, Mona, não sei o quê. Eu falei, olha, que tu sabe e tal. Ela falou assim, não, mas é porque eu tô trabalhando muito. Eu falei, gente, graças a Deus. Isso. Coisa boa, né? Sim. Que bom, graças a Deus. Hoje mais trabalho. E hoje, qual é a sua empresa? É uma empresa de viagens, de turismo. Isso aí. E o que você faz? Isso. Quais são os serviços? Vamos vender o peixe Vamos da lá. Bia. Vambora. Bia e Regina, como Minha funcionária. sócia me complementa. Pois é. Hoje a gente trabalha com todos os destinos, mas de fato nós somos especialistas em Orlando, né? Porque, como vocês falaram, Orlando é um destino muito único, né? As pessoas planejam para viajar para outros destinos, mas Orlando é sempre um sonho, envolve sempre um sonho. Então, você ter alguém que conhece cada cantinho, cada detalhe, cada dica faz toda a diferença. E você, eu volto a dizer, eu falo que eu já acompanho o Bia, sigo pela revista já tem tempo. Você fala até com propriedade de ser especialista, porque você fez vários cursos. Não só da academia, que você faz todos. Além das viagens, que já te eleva. De estar Isso que eu ia lá. falar. Então, além disso, você fez outros cursos que te colocam ele como autoridade. Claudemir Oliveira, sim. Do CIDS, um beijo. Beijo, Claudemir. Juliana. Juliana, nova Maravilhosa vice-presidente. Que né? isso, hein? Chiquíssima, Que moral, hein? chiquíssima. E aí você vai fazendo curso para aumentar o seu conhecimento, né? E, além disso tudo, você, além dos cursos que você faz, é o que ele estava falando, você viaja muito para Orlando, né? Para conhecer mais o destino, ficar em outros hotéis. Como é que você faz essa... Eu chamo isso de uma curadoria, né? Sim. Você faz essa Isso aí. curadoria para poder falar Ela vai com poder propriedade. indicar certinho para cada Exatamente. família, para cada perfil. Porque a gente falou também sobre isso, né? Porque a gente que está nesse meio, né, da comunicação, do jornalismo, tem muito disse-me-disse. Alguém me falou, caiu aqui no meu ouvido. Ih, tu viu o que o outro falou? Você viu aquilo? Isso aí. E quando você está no lugar, fazendo uma curadoria, conhecendo um hotel, seja um parque bem, né, esmiuçado, que é como você deve passar para os seus passageiros, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque eu não ouvi ninguém falar daquilo, eu vivi aquilo, eu experimentei aquilo. Então, eu posso indicar, eu sei qual hotel faz mais sentido para cada tipo de família. Então, você tá com carro, sem carro, perto da onde? Exatamente. Então, tem parte da viagem que a gente aluga carro, parte da viagem que a gente fica sem carro, para a gente poder ter todas as experiências para poder passar isso para as pessoas. E você oferece tudo? Tudo. Guiamento, ingresso. Passagem aérea também, pra tudo? Quem tá vendo aqui, guiamento remoto Isso aí. é o quê? Então, é um serviço que a gente acompanha. A gente fala muito no dia do parque, mas, na verdade, é um serviço que começa muito antes, porque a gente... É tipo uma cria consultoria que você dá antes. Exatamente. A gente cria um grupo com o passageiro, então a gente fica ali tirando várias dúvidas, a gente faz uma reunião
antes do guiamento, para abrir o mapa do parque para ele, mostra o que tem no parque. Porque tem gente que não conhece, Que né? não nem conhece. E eu achei que era só no dia. Então você vê, olha quanta coisa É, envolvida, uma quanto consultoria, tempo que você Sim, tá, né? porque às vezes não é nem a pessoa que está indo pela primeira vez, às vezes a pessoa foi há muito tempo. Isso. Hollywood Studios, Mudou que é um parque tudo. que mudou muito. Nossa, sim. E as pessoas falam, meu Deus, mas é outro Hollywood. Eu tava pensando em tirar ele do roteiro, Isso. agora não tem Imagina como. gerar o Não, Hollywood. o seu Hoje preferido. em dia, não o seu pode, preferido. né? Então a gente faz essa reunião, estuda, entende o que o passageiro gosta de comer. O perfil da Qual é o família. perfil da família? Uma família com criança, às vezes a gente pega a família que tem filho de 3 anos e filho de 17. Então, são atrações muito diferentes. Então, Sim. o que é prioridade para eles? Parte de refeição, Parte tudo, de refeição, tudo. a gente ajuda Isso, Você faz isso. o pedido também pelo A gente aplicativo muitas também. vezes faz Caramba, pedido para que eles legal. pelo Faz reserva. aplicativo. Gente, o celular, imagina a dor no braço, porque eu sinto às vezes, meu Nossa. braço dói Não, inteiro de ficar o quê? segurando, E né? são vários, né? Porque fica um celular aqui, aí fica o iPad aqui mostrando E eu o posso mapa do dizer com parque. propriedade que ela é rata do celular. É verdade. A menina consegue tudo, tudo. Eu nunca vi isso igual. Mas você fica, então, nesse seu trabalho, você faz essa consultoria, você atende essas pessoas. Isso. A gente tá falando da comida, engraçado que isso da comida, que a gente pensa que é só a A gente comida. tá falando só do guiamento, tá? Não, só do guiamento, Só não. do Pois guiamento, só do Mas guiamento. a comida, eu tô vendo por um post que a gente fez também, falando do que comer no parque Epic Universe, as pessoas falando assim, você sabe qual restaurante que é comida com glúten? Sem glúten, sei lá? Aham, tem Eu falei, gente que tem restrição. Família com Isso. criança, então, e, ai, meu e filho eu só come juro, tem arroz uns e 3 feijão. ou 4 que perguntaram sobre isso. E eu não tenho a menor ideia. É. Eu falei, realmente, eu não sei mais. No aplicativo deve ter alguma coisa. Claro. Né? Deve ter alguma coisa lá informando. Porque eu sei até que no Epcot eles botam aquela plantinha do veg, né? Quando tem Isso naqueles aí, buffets lá e isso. tal. Então, assim, deve ter ali, mas é uma coisa complexa, não é só a comida. E aí, tem alguma Sim. restrição? Exato, Não pode a gente sempre lactose, pergunta não pode... se tem alguma Sim. restrição, alguma alergia, Sim. né? Porque a gente tenta orientar ao máximo na hora de pedir a refeição. Quando a gente vai pedir, a gente também toma esse cuidado. E tem muitas essas especificidades, né? Então, a gente toma bastante cuidado e também faz parte desse trabalho de conhecer o parque, a gente experimentando diferentes restaurantes. Perfeito. E aí nós temos, então, a sua sócia estagiária, né, Isso aí. da Tala, e você divide com ela, porque não é só uma família, né? Eu Não. imagino o trabalho que deve ser da Deve ser uma loucura. Sim. 2, 3 famílias ali Não, ao mesmo não, tempo. não dá, assim. Sozinha, 2 famílias, não dá, porque... E você já tem time hoje, não? Hoje Só... eu tenho pessoas que me ajudam, legal. então, Só, sim. É, menina, viu? que sucesso. Meteórico. Fico tão orgulhosa de você. Gente, Tem é que muito ter, tenso, porque né? quando eu tô lá em Orlando, principalmente agora em maio, tem muita gente, muitas famílias indo com a gente. Então, tem alguns guiamentos, eu vou estar lá, então não vou poder pegar Claro. todos os guiamentos. Então, eu conto com as minhas parcerias, com as minhas parceiras legal. maravilhosas. Pra que eu fazer. confio Legal. muito, isso aí, Pra fazer. Agora, ela tá falando que em maio ela vai viajar, porque eu sabia já que no dia 22 de maio ela estaria lá para abertura do Epic. Inclusive, eu falei com ela, Bia, Sim. tu vai estar lá como repórter por um dia pra Olha que revista chique, e tal. gente. Falando a minha Quase vibe. Vai desmaiei tá todo com mundo. essa Falei, olha, o que vai ter de stories, vocês se preparem. Isso. Mas ela recebeu um convite especial. Mas antes de falar desse convite, a gente tem um vídeo para passar. Vamos lá, Ou vamos- vamos desistir dos vídeos? Não, podemos. Vamos passar, só Vamos para dar passar? um... Qual que você quer passar? Você fica à vontade. Vamos você que passar então manda. o das fontes, porque assim, Das fontes. nessa semana agora teve um preview. Porque todo dia é Epic, né? Gente, pois Epic, teve um Epic, preview Mas eu para os sou team members. monotemática, só falo de Epic. Teve um preview para team members com a apresentação do espetáculo noturno no parque. E aí eu falo o seguinte, nós estivemos, olha que chato, vendo lá, não era no Belágio, onde é que a gente assistiu? Belágio. Que tem aquele show de águas Em lá. Vegas. Maravilhoso. E a gente não precisa mais ir para Vegas Não. para ver um show de águas, porque a Universal agora, no Epic Universe, tem um show de águas para chamar de seu. E lá onde é o Belágio, aqui vai ser em frente ao Ilhos. Então, gente, chiquíssimo, na frente desse hotel chiquíssimo Vai estar que a gente naquele mostrou quarto para lá no vocês. Ilho, só vou abrir assim, Vai- cortina para poder você ver. quando tá no rooftop, inclusive, que tem um bar que a Aninha mostrou lá no Isso. Rio, você sentado, tu vê o espetáculo. Que Meu chato, Deus, né? que coisa ruim. Mas vamos ver um pouquinho, Vamos ver um pouquinho desse aí. espetáculo Solta aí, aí, como é que produção. tá.
Coisa linda, né? Obrigada, produção. Obrigada. Sensacional. Que coisa linda, né? Sensacional. Que coisa linda, né? De Nossa, arrepiar, gente, né? Eu fico arrepiada já. Coisa linda, poder assistir esse show lá, né? Mas aí teve um convite. Teve o convite. Teve um convite muito especial, Não, primeiro, né? antes do convite especial, a Bia foi participar de um evento da Universal em São Paulo. Conta aí, teve um Conta aí convite. essa Como é que você história. chegou no convite? Isso aí, vamos lá. A Ó, Universal todos os anos faz um evento para os agentes de viagem, que é a Universal New. Vai ter agora, Que que vai nós vamos ter dia agora, 23 de abril, isso- né? isso aí. Estaremos lá. Isso aí. E é fantástico o evento, assim, eles mostram todas as novidades. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. E dia 23 de abril é na Cidade 23 não. Maravilhosa. 16, 8... 29. 29. 23 é feriado. É, tô maluca. É, tá louco. 29 vai ser na Cidade Maravilhosa, mas a Bia foi em São Paulo ano passado. Isso aí. Isso. E aí... Gente, a gente foi no Rio e em São Paulo, não foi? É, Esse no do Rio ano foi, passado. foi outro evento. Aí a gente, enfim, não tem como ficar de fora desses eventos, né? É muito importante pra gente. mais uma Investiu vez. passagem, Isso aí. investiu tempo, Isso investiu aí. hotel e foi pra São E Paulo. foi lá pra São Juntas. Paulo. Isso aí, juntas. Juntas. Porque agora eu falei, você tem que aprender também. É isso, Isso. mesmo. E aí, no final do evento, tem um quiz que a Universal faz. E aí tinha mais de 1.000 agentes de viagem, ou quase. São bem muitas perto. perguntas? Foram, acho que umas 20 perguntas, umas 15, São 20 perguntas, assim, muito objetivas. É eles difícil. vão- Tipo assim, quantos quartos tem o hotel? ele Misericórdia. fala tudo que... Incrível. As perguntas são sobre o que eles trouxeram no treinamento, né? Ah, quais são os hotéis que dão Ninguém express pergunta pros qual é o parques? composto da água, ninguém perguntou nada disso, né? Não. Não, nada de, né? Podia Não perguntar foi, alguma não foi coisa, coisa. né? Ebulição Tabela de periódica não sei já o tava quê. aqui, ó. Sei lá, é. Acho que eu esqueci. Como é que foi? Mas... E aí, conta tanto você dar a resposta certa, quanto a agilidade. Então, quanto Sim. mais ágil você é, mais bem ranqueada você fica. E aí, os três E primeiros tudo pelo colocados- celular. Isso aí, tudo pelo Então, celular. mais de 1.000 pessoas em São Paulo. Aí eles botam o quê? Num telão? Eles botam no telão as perguntas, e aí tem as 3 opções. Você tem que logar onde? É um aplicativo chamado Kahoot. Então, você ou baixa no seu aplicativo no seu celular, ou você usa pelo navegador. E é até um fato interessante, porque eu tenho hoje 2 celulares. O meu mesmo, que é um iPhone 13. E eu tenho um da agência, que é um 8. O que iPhone já, 8. coitado, Coitadinho, né? Já tá um pela pouco hora da sofrido, morte, é. E aí, quando eu fui logar no evento no meu celular, que geralmente eu faço por ele, não entrava de jeito nenhum, não carregava. Eu falei, cara, não tô acreditando nisso. E aí, a minha mãe falou, usa o outro, faz com o outro. Você tentou entrar no Wi-Fi, você tentou usar o 5G, não ia. funcionava, não entrava. O tal não ia. aplicativo. E o guerreiro ali esperando. É, e o guerreiro ali falando, esperando. sou eu. Me chama. Me despreza mais pra Me tu ver. chama. Me despreza. E aí eu peguei ele já revoltado. Eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí foi com ele e foi indo, foi pergunta. Aí você começa a se ver lá no ranking, você começa a tremer, né? Apareceu E aí seu você nome. clica. Apareceu o nomezinho dela? E aí Aparece. você clica, porque cada pergunta eles vão mostrando o top 5, né? E aí você vai se vendo lá, e você vai começando a tremer, você tem que concentrar, porque você tem que clicar na resposta certa. E aí deu tudo certo. Tu deu uma estudada antes de ir? Eu estudo muito sempre, né? Então, é aquilo, é aprendizado constante. Então, muitas das coisas que o Renato falou, eu já tinha estudado também, você vai prestando atenção, e é aquilo. O quiz é exatamente aquilo que eles Falou lá. falam durante o evento. Isso Legal. aí. E aí, eu fiquei em segundo lugar. Ai, que chique. legal. De 1.000 pessoas, hein? Muito Muito legal. chique. Muito legal. E aí, eu ganhei um fã pra Universal. Isso foi no ano passado. Isso foi no ano passado, isso aí. A princípio, o fã seria no final do ano, Explica né? o que é um funk. Tem muita gente que isso não aí, sabe é. o que é. O fã, ele é uma viagem de familiarização, né? Então, os agentes de viagem são convidados pela Universal, pela Disney. Não dá pra comprar, quero Não ir. dá pra É só comprar. pra Você convidados. é convidado, Chique isso aí. isso, né? Muito. Exclusivo. Por, enfim, relacionamento, Sim. esses quiz que acontecem, por vendas. E aí, os agentes de viagem são levados, enfim, são convidados para conhecer. Então, conhecer melhor o destino, conhecer melhor os hotéis, para justamente vender melhor o destino Orlando. E aí, a princípio, ia ser no final do ano passado. E aí, acabou não acontecendo no final do ano passado.
E aí, aconteceu que fiquei muito feliz. Vai ser agora, no início de maio. Que legal. Então, o fã que, na verdade, nem teria o Epic, agora Já eu vai vou ter, tá? conhecer. Que Tá ela já vendo teria que essa viagem Deus agora em escreve maio. certo por Não linhas tem jeito, tortas. ali, ó. Tá Mais vendo vezes só? ao Epic. Nossa, Pois é, e isso é aí uma eu fiquei verdade. muito Não feliz, é? né? Então, dia 5... Dia 5 começa o fã, estarei mostrando tudo. Ai, que Legal. chique. E aí, a previsão ali, dia 7, a gente vai no Epic. E aí, eu tô muito animada já. Ai, que legal. Pra ver o show. Vai ver pra tudo com você, Vai estar pelos antes da seus olhos. abertura. Antes Olha da só. abertura, que legal, Que né? emoção. É Que muito legal. honrada É também, muita né? emoção. Muita. Muito Mas dia legal. 22 também vai ser marcante. Dia 20... Eu Nossa, acho... imagina. Dia 20... Porque eu tava na inauguração do Estela Nova. Quando o Estela Nova abriu, eu tava lá no dia Eu 21 me de lembro. janeiro. Aham. E foi uma... É muito indescritível você estar numa inauguração, assim. É outra coisa, muito... né? Não um dá pra privilégio de- Histórico, né? É É histórico muito demais. histórico. Você sabe que nós estávamos no Barra Shopping, foi no dia acho que do aniversário da Júlia, não sei, a gente estava no Barra Shopping e veio uma família falar com a gente que eles estavam indo viajar e que eles tinham posto o Epic pro dia 22. Compraram também pro dia 22. Pro dia 22 de maio, só que eles estavam na dúvida. Falaram, ai, será que vai estar muito cheio? Será que a gente vai conseguir ir nas atrações? Nas Como é que vai atrações, ser? como é que vocês acham? Não sei o que. Eu falei, olha, cheio deve estar. Mas eu acredito que vai estar cheio sempre, porque Orlando tá cheio sempre, então vai estar cheio sempre. Só que quando que você vai Momento poder histórico. viver um momento desse? Eu fui convencida falei, aí cara, na inauguração do Epic com esse discurso. Pois é. Né? Porque eu tava Quando exatamente assim. Eu falei, ai, será que vale a pena? E começou a vender dia 22 de outubro, acho que do ano passado. E aí, no dia 21, a Bianca virou pra mim e falou assim, mas quando você vai poder estar numa inauguração de parque de novo? Aí eu falei, você tá certa. E no dia 22 eu tava lá passando meu cartão. Era só isso que eu precisava. Essa aí era o Não precisou de muito pra me convencer, né? Porque depois de 26 anos, Orlando está ganhando um novo parque temático. Não é um parque aquático, é um parque enorme, gigantesco, com esses 5 mundos incríveis. Inclusive, no dia 1 de agosto de 2019, teve um anúncio que foi para a imprensa e tal, da Universal, deles divulgando que iam trazer um novo parque para Orlando. Aí teve a pandemia, parou a obra, Lógico. voltou. E aí eles mesmo assim conseguiram lançar. E antes a gente já via, a gente andou de helicóptero lá, a gente viu de cima, né? Sobrevoamos a área toda. Já a montanha-russa estava e tudo já em vários teste. vídeos hoje que a gente consegue ver, né? Do pessoal já antes até mostrando de como é que estava aquilo ali tudo. Então, assim, num tempo recorde, como é que eles conseguiram fazer Mas um eu parque. falo isso sempre. Eu falo, gente, a Universal tá muito de parabéns. Porque a sensação que eu tenho é que foi tudo muito rápido. Divulgou o novo parque, Sim. começaram a sair as imagens, daqui a pouco já tinha imagem dentro do parque, Sim. e agora o parque já está inaugurando. Como é que pode, E as né? pessoas que estão lá, estão vivenciando o parque já, Estão é apaixonadas. uma é coisa outra louca. experiência, Estão né? apaixonados, estão O apaixonados. sarrafo subiu mesmo. Como é que um pode? É negócio muito incrível. imersivo. Gente, as atrações, os detalhes que tem nas atrações, tá assim, uma coisa linda. A gente tem uma Isso entrevista que eu ia para falar, mostrar agora do Marcos. Marcos Barros, que ele é vice-presidente, né? Então, ele tem uma entrevista que ele fala um pouquinho ali desse crescimento de Orlando. A gente vai passar aí para vocês verem. Pode soltar aí, produção. A gente está sem a imagem. Estamos sem imagem, tá, Antônio? Com 4 parques, são atrações e hotéis e gastronomia que são suficientes para uma família passar uma semana conosco, né? A partir de agora, com 4 parques e 11 hotéis dentro do complexo, a gente está chegando a 11 mil quartos de hotel da Universal em Orlando. A gente tem tempo, né? A gente oferece atividades que requerem pelo menos uma semana, né, das famílias brasileiras conosco. A gente acha que a Universal, a partir de agora, a gente tem falado muito sobre isso, vai passar a ser o centro das férias do brasileiro em Orlando. E passar por todo esse processo, né, acompanhar o planejamento, acompanhar toda a parte da estratégia que vinha por trás do parque temático. Por que abrir mais um parque temático? Por que investir em mais um parque temático? Por que é tão importante se tornar e se posicionar como um destino de férias completo? Acompanhar essa estratégia toda desde o começo. Aí você vê as obras começarem, aí você vê as obras pararem porque chegou uma pandemia no meio do caminho, aí as obras são retomadas. E agora a gente vai entregar, o parque vai estar aberto oficialmente dia 22 de maio, agora de 2025. A gente está a poucos dias dessa abertura. É um marco muito importante na carreira de qualquer um que trabalha na indústria de parques temáticos.
participar de um processo como esse, uma abertura de um parque temático desse porte. É o nosso parque temático mais ambicioso que a gente já construiu, é o mais tecnologicamente avançado. E o impacto econômico que ele gera, o número de empregos que ele proporciona, é um impacto para a comunidade, é um impacto para a cidade de Orlando, é um impacto para a indústria do turismo muito, muito relevante. Então, o Universal Epic Universe, de novo, vem para ser a nossa cereja do bolo, o nosso quarto parque temático. E, para nós que estamos na Universal, é o melhor momento da nossa carreira e é uma honra fazer parte disso. E a criação de toda essa infraestrutura complementar, né? Porque hoje já tem um recolhimento fiscal muito grande e significativo dentro. Olha que incrível, Fantástico, né? Ele contando aí do crescimento da cidade de Orlando, quantos empregos que deram, né? Só contar um pouquinho que o Marcos é um guerreiro, que nem a gente, Isso. meio que jurássico, né, nessa história toda, né? O cara era gerente do Wet n Wild, né, no Brasil, e de repente concorre a um cargo, né, para disputar uma vaga para ser gerente de vendas na Universal. Aí entra, era o único funcionário da Universal, né, voltado aqui para o Brasil, e aí ele começa a engatinhar nisso, e aí começa a aumentar a equipe, e aí hoje chega num cargo Nessa de vice-presidente, potência aí que eles estão, né? Uma responsabilidade toda que ele carrega, né? Exatamente. Esse trabalho que ele faz com tanta humildade E mudar, também. né? Conseguir colocar a Universal aí como uma potência mesmo de parques temáticos, né? A gente já sabia disso na parte, né, de filmes, Isso. né? Cinematográfica, Sim. agora realmente parques temáticos. E com a novidade agora também na Europa, né? Isso, na Europa, eles abertura. lançando aí o parque, né, no Reino Unido para 2031. E uma coisa muito legal quando a gente fala do complexo da Universal, hoje são 11 hotéis em Orlando, são os 4 parques que eles têm, que é a Universal Studio Island, tem o Volcano Bay, que é um parque aquático maravilhoso, que você tem acesso por dentro do Cabana Bay, que a gente já teve, né, alguns convites da Universal, e a gente pôde ver essa experiência, como é que é. E chegando aí o Epic Universe para abrir dia 22 de maio, a gente sempre falou aqui, a gente fala muito do Claudemir Oliveira também, né, dos conhecimentos que eu tenho pelo trabalho, pelos cursos que eu faço com ele. O high-tech da Universal é uma coisa, assim, fora de série, a tecnologia que eles trazem, os animatrônicos, a Aninha, quando teve no parque, no preview, ela falou muito sobre isso, os animatrônicos na atração dos monstros, que é na área do Dark Universe, ela falou que é uma coisa tão surreal, que ela fala assim, olha, eu não consigo contar, ela falou isso até nos stories, ela falou, eu não consigo nem mensurar o que é ver os movimentos, o tamanho daquilo, 3 metros de altura, e o que é legal também, é importante dizer, já que estou falando de Dark Universe, e o Marcos Paz, ele fala muito isso na entrevista, que é a entrevista em 20 minutos, é que não é uma área para te dar medo. Tem gente que fala, eu vou para lá, vou levar meus filhos, meu Deus, é Halloween Horror Nights, alguma coisa assim. Não é uma área para te dar medo. É uma área temática, sim, né, de monstro, de Frankenstein. Mais familiar. Mas é uma área que, assim, você não vai entrar lá e levar susto. Uhum. Não é você estar dentro de um Halloween Horror Nights, que vai ter gente toda ensanguentada. Não tem nada disso. Então, assim, você tem monstro, tem, né, são os seres que habitam aquele mundo, né? Mas não é nada que as pessoas têm muito isso e perguntaram pra gente, inclusive, quando a Aninha fez stories e tal. Tem um castelo, tem a atração, tem a montanha-russa, que é uma montanha-russa familiar. Eu falei, gente, como é que pode uma montanha-russa do Frankenstein ser uma montanha familiar, né? Mas, enfim, não tem aqueles paranauê de ter queda, aquelas quedonas, aqueles coisa invertida e tal que tem, looping. Então, aí é considerada familiar. Mas, assim, não dá medo, Mas né? voltar só a falar um pouquinho de novo do Marcos, porque essa escalada dele é bacana, como eu vi a escalada da Bia, né, nessa entrada no turismo, e agradecer, porque essa estrutura que foi montada, a gente tem que sempre falar, eles têm uma equipe sensacional, que nos apoia todo o trade do turismo. Manda os releases, a gente manda está sempre tudo pra recebendo gente, notícia, sempre está em novidade. contato com a gente, Os aproximou. convites. Toda a parte de mídia é muito próxima. Então, ó, um beijo pra Carol, pra Gabi, Isso. né, pro Renato. O Vitor, gente. O Vitor trabalha com a Carol, que cuida da gente, né? Isso. E De quando mídia. as meninas vão pros eventos, tipo, a Fer teve lá, beijo, Fer, Lian, Kiara, Gigante, Danilo, Danilo. nosso blogueiro.
quando ela tava, e nós somos sozinhos, então tem que fazer foto, né? Foto pra capa, foto pra gente postar. Então, eles se colocam à disposição. Você imagina Sempre. um grupo inteiro de mídia falando, tira aqui uma foto minha, tira aqui uma foto. Então, assim, tem muita gente que você pede pro amigo pra tirar, mas o amigo também tá tirando foto. Então, a gente tem essa preocupação também quando a gente tá cobrindo um evento de mídia, que a gente também não tá lá pra atrapalhar ninguém, né? Então, a gente tem que levar o nosso tripézinho daquele pequenininho, que não pode ser aquele pauzão de selfie. Então, a gente tentar se virar com o que a gente tem, posicionar melhor no celular pra gente tirar foto, que assim como a gente, outras pessoas estão lá pra produzir conteúdo Não, também, uma equipe né? muito nota E eles 10. são muito legais. Vão na atração Sempre estamos juntos junto. em todas as feiras. Aliás, Isso. daqui a pouco juntos de novo Na na IPW, IPW. vamos estar em Chicago, Sim, né? estaremos todos juntos Estaremos juntos lá. Então, assim, a gente tem muito orgulho de fazer parte, né, disso, de receber esses convites e ver a empresa nesse todo, né? O Marcos fala nessa entrevista que ele não fica em cima de ninguém, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Cada um com as suas responsabilidades. Cada um tem sua responsabilidade. Então, quando um time é bem estruturado, bem montado, e cada um já sabe, o trabalho dele flui muito mais fácil. Com certeza. Então, assim, eles estão de parabéns. Então, temos aí, Bia vai viajar. Vamos também, Regina, você vai junto? Vou sim. Vai junto, vai junto. Eu falo que eu preciso da minha filmmaker. Ah, isso mesmo. Tá vendo Olha, só? Mona, É importante. hoje em dia, na empresa, eu trabalho em várias posições. Eu sou o financeiro, eu sou a secretária, eu Isso sou, de vez aí. em quando, a boy. Você faz também essa parte desse planejamento de agendamento, essas coisas? Não. Ah, sim, eu às vezes fico com ela, né? Porque assim, as pessoas talvez não tenham noção do quanto Trabalhoso. é um dia complexo, né? Assim, a gente não consegue nem falar com a E Bia. almoçar, né? ela Que a gente já fica- conversou sobre isso, né? Ela fica desde que Dedicada ela acorda real. cedo, até a pessoa sair do parque, né? E às vezes para você conseguir uma atração não é fácil. Então, às São vezes horas eu de ajudo, Imagino. mas eu tenho que te dizer que eu fico muito tensa. É porque Porque você tá muita lidando, né? responsabilidade, Sim. aquilo de novo, né? Isso. É o sonho e a expectativa de uma Claro. pessoa. Às Mas vezes, é olha, aquela eu atração. posso dizer que ela é rata. Falo de novo, essa É? menina consegue, gente. Ela é danada. Ela é danada. Eu falo que corre o sangue jovem, não sei. Já ligada na tecnologia, ela consegue tudo. É impressionante. Às vezes a atração pode ser difícil de conseguir. E eu acho mais legal é porque ela não desiste. Não, Ela tem que ser na não persistência. desiste, ela fica até conseguir. Você acredita, assim, na Universal, eu não sei se você faz essa parte. Eu sei que na Universal você tem um Express, que vai funcionar no Epic também. Isso. E lá você compra o ingresso do Express, né? Você compra essa fila. E é diferente do sistema das filas virtuais e agendadas da Disney. Você compra, você pode ser aquele que você vai uma vez na atração, aquele que é o Unlimited, que você vai Isso. sempre. Lá na Universal, você guia também? Tem necessidade de guiar as pessoas? A gente guia bastante, principalmente família com criança, e a gente guia muito com Express, por incrível que pareça. Assim, as pessoas não sabem, mas é aquilo, é o perfil da família. Tem gente que não tem tempo e tem gente que não sabe nem quais atrações tem dentro do parque. A pessoa não sabe que atração o filho pode ir, o filho não pode ir, onde que ele vai almoçar, o que ele vai fazer se a atração estava indo para o Homem-Aranha e fechou. Não, e a o que visão que eu dela é faço? macro, porque ela vê o que está mais vazio, mesmo com o Exatamente. Express, e aí vai orientando. Exatamente. A gente sabe a melhor ordem de fazendo as coisas. Então, a gente faz muito guiamento na Universal também. E no Epic, com certeza. Com né? certeza. E o mais legal é o seguinte, ela vai antes, né? Vai já dia Antes de 5, abrir Antes de abrir. e na abertura. E na abertura. Para nos humilhar. E Pra nos humilhar. É impressionante. ela vai lá antes, vai estar lá. E eu sei também que mandaram pra mim, eu lembro que eu mandei pra vocês, já perguntando, vocês sabem quem faz guiamento do Epic? Eu ainda falei assim, entre nós. Falei, gente, o parque nem abriu. O pessoal já tá querendo ser guiado dentro do parque. Como é que pode? Porque tem isso também, tem procura. Eu achava que era mais pra Disney, não tem entendeu? muito. E tem família. De novo, perfil, família e família. Tem gente que é muito dependente. Tem gente que pergunta até onde é o banheiro, quer saber onde é o banheiro, não quer procurar. Mas se sente realmente mais seguro com vocês ali, né? Exatamente. É a primeira vez e tal, não Exatamente. conhece. Tem muita gente que não fala inglês, então já cansei de família que não fala inglês, está na fila e a atração Sim. para. E eles ficam dando aquele anúncio, a pessoa Sim. não sabe, não entende. Então grava, me manda, eu escuto e falo. Ou então precisa se comunicar com o funcionário, eu escrevo a mensagem, eu Legal. mando para eles poderem Que mostrar. legal. O que a senhora está querendo falar, Regina? Então, assim, e eu acho que um ponto importante é o seguinte, é um ingresso muito caro, né?
E aí, o que acontece? Quando você tem um guiamento, você consegue usar o parque da melhor maneira possível. E é tão bom que eu vou te ser sincera, quando nós vamos A à gente Disney, eu digo, Bia, vamos contratar um guiamento pra gente? Por quê? Porque assim, você vai ter alguém te dando todo o suporte. E aí fala como, assim, você entrei, aí você fala, gente, tô entrando. É pelo WhatsApp? Isso. É WhatsApp. De manhã eu já acordo, então umas 7 horas Você já sabe que a festa fechou, já tal, hoje vou pro parque. Isso, Aí isso ela aí. chega e fala, oi, Bia, cheguei. Eu, na verdade, de manhã eu já mando uma mensagem de bom dia com Ai, dose que- extra de magia. Isso aí. Legal. Então Olha eu o já, CX na veia aí. Então eu já dou bom dia, falando, hoje a gente vai pro parque tal. E conto sempre uma curiosidade daquele parque. No dia anterior, na verdade, eu já mando uma mensagem pra pessoa se preparar. Então eu falo que horas abre o parque, se tem show de encerramento, que horas é o show de encerramento. Lembre de não esquecer ingresso, de carregar o celular, de levar a bateria, Legal. tudo aquilo, né? É um parque que tem atração que pode Faz um molhar. checklist todinho com eles. Leva a capa de chuva. Então, e aí, de manhã, às 7 horas, eu já mando essa mensagem. E aí, eu vou lembrando eles. Então, quando você estiver saindo do hotel, você me avisa. Quando você chegar no parque, você me avisa. Eu sempre falo que não precisa ser uma mensagem rebuscada. Chegamos. E toda vez que você entra e sai de uma atração, porque eu sei quando eu consigo agendar outra atração ou quando eu posso mandar as novas orientações. Entendi. Nossa, que Legal. trabalho, Porque né? é muito bom Porque, você assim, não... Sim. Eu já Você li, vai curtir. Eu Você já li, fica à eu já vontade li pra muito, curtir. assim, tem algumas pessoas que falam que não é que são contra, mas que você não precisa usar um guiamento para você viajar. Né? Isso não é isso que vai determinar a sua viagem. É óbvio que não é isso que vai determinar a sua viagem. O que vai determinar a sua viagem é você comprar os ingressos, você está dentro do parque, você tem, né, a sua viagem comprada, a passagem, o hotel e tudo mais. Mas o serviço existe para ajudar. Exatamente. Né? Então, assim, se você se garante, vai pagar o seu ingresso e vai para o parque, já está cansado de ir, vai para lá e dá para você fazer, cara, show de bola, nota 1000, 10 de 10. Mas se você não é precisa- legal, porque você fica o tempo todo mexendo no Você celular, vai olhando ali, não. Não, mas aí é isso que eu ia falar. Então tá, show de bola. Já faço tudo, me garanto, show, show de bola. Mas se você não quer ficar refém de um celular, né, o tempo inteiro entrando no aplicativo para ver onde que eu vou, quanto tempo Isso tá na aí. fila, não sei o quê, porque a gente consegue ver isso, né, Sim. pelo aplicativo, quanto tempo de fila Pô, e tal. só ter alguém me dizendo, agora vai pro lugar tal. Agora a sua eu comidinha sei. já aí, tá pronta aí lá, tu é só ir lá isso pra que eu quero dizer, pegar. aí a pessoa Pô, entra ali, aí maravilha. você fala, tô na atração tal, primeira. Aí tu dá um check. Aí você fala assim, agora vira à direita, é tipo assim... Eu mando um mapinha, é tipo- localização de como a pessoa consegue achar aquela atração e mando um mapinha pra pessoa Aí seguir. você fala, agora você vai pro lugar Isso, tal. isso Ai, aí. gente, que Maravilha. delícia. Mas é o que muito você bom. falou, assim, existe público para todos os tipos de serviço. Claro que vai ter pessoas, famílias que falam, não, já fui várias vezes. Ah, é eu prefiro caro, fazer. porque é investimento, é E mais um tá investimento, tudo e tá tudo assim, bem, é óbvio. Mas eu falo, pra mim, gente, eu faço isso quase todo dia. Eu mexo no aplicativo de olho fechado, se duvidar daqui a pouco. Tem certeza. Eu também. Então, e pra mim, às vezes, é chato estar lá e ter que ficar Claro. fazendo. Tem horas que eu falo, não, agendei essa aqui, vai ser essa aqui, daqui a pouco a gente vai. isso aí. Porque você perde. Existe para facilitar. E aí, o que eu quero ressaltar é o seguinte, a pessoa acha o seguinte, né? Já tô pagando meu ingresso que é caro. Caro porque o dólar tá como tá, enfim, Isso. né? Caro é barato, tem uma bolsa da Prada, tem não sei o que. Caro de hoje comprar um ingresso É um quanto? investimento. Quanto é um ingresso? 6 por 1. Vamos pra de Universal, um um dia dia. de parque, assim, quando a gente 600, fala... 700? Hoje a Universal aumentou um pouco por conta do Epic, né? Os combos, e muitas vezes vale mais a pena você comprar uns combos, mas às vezes um dia de Disney, uns 1.000 e poucos. E Disney Depende ou do Universal? Você tá falando de 1.000 e poucos reais. Isso aí. Um dia? Um dia. Caramba, é mesmo? Você tá falando de repente 150 ou 200 verdade. dólares. né? Aí tu já tá... Vamos lá, então. Vamos na conta. Tu comprou o seu ingresso, R$1.000, 1.000 pratas aí. Aí você fala, pô, mas eu já gastei muito. Investimento, poxa, tem meus filhos, tem isso, quero comprar minha bolsa, quero fazer não sei o quê. Só que, se você parar para pensar
que você vai ter um investimento, que você vai usufruir daquele investimento que você teve, do início ao fim, podendo saber exatamente onde você É o que eu vai. comecei aqui. A gente está falando de uma viagem de 4 pessoas de R$100.000. Não vai ser os R$102.000 que vai atrapalhar o teu investimento. Gente, então, não é. faz direito. Porque você vai poder, aí você vai usar, você vai investir, mas você vai usufruir Vai daquele ficar benefício. feliz, tranquilo. Feliz, porque você vai com tudo, com tranquilidade, ter alguém te guiando, te falando, vai nessa, vai naquela. Meu filho pode nessa, que comida onde que eu vou comer? Porque às vezes, a gente mesmo que vai muito lá, a gente fica, mas peraí, a gente vai comer aonde? Peraí, a gente vai, peraí, Não, a e a gente tá gente perto tem da onde? essa semana o que se ouve só é como é que marca para ir no Ministério lá da Magia. Pois é. Como é que faz? Como é que faz? Então, assim, se vai ter alguém que vai marcar e falar, olha, você vai meio-dia, você vai 3 da tarde, você vai às 6, Ai, não pô, vale. tá top. Não vale esse investimento, Vale muito, gente. Então vale você pode ir muito. sem, pode ir sem. Ninguém tá falando compre igual o Botinho. Que é obrigatório. Não é né? obrigatório. Mas é Não um é diferencial. isso. Mas é um diferencial. Você vai ter um investimento Quantas ali. e quantas pessoas que a gente conhece falaram assim, mas você foi na Guardiões da Galáxia, eu não consegui. Não deu, porque aí tinha que acordar muito cedo, aí eu já tava Não no parque. conseguia, quando eu entrei eu não já não entrava, tinha, o Wi-Fi não tinha mais pegava, aí não deu pra Eu na época que tenho uma cliente que ela virtualmente. foi com guiamento com a família toda e depois ela voltou sozinha, e ela e o marido, e aí ela falou, Bia, não vou conseguir agora, realmente vai ficar fora do meu orçamento. Eu falei, não, tudo bem. E aí, no final da viagem, ela mandou mensagem, ela falou, nunca mais venho sem guiamento. Porque ela tentou ir na Guardiões, ela não conseguiu. Isso aí. E ela falou, hoje eu admiro muito mais seu trabalho. depois Pois é, de quando a ver fazer pessoa vive sozinha. aquilo ali, né? Exatamente. E tem gente também que tem ideia o seguinte, não, mas lá tem fila virtual, eu já comprei a Lightning Lane, tá show. E não tá show. Não tá show, não. Né? Assim, Não então tá você... show. É porque as pessoas não... Eu acho que como não viveram isso, quem fala, né? Que não teve o seu trabalho, né? Ou alguém que tá guiando, não sabe como é bom de ter, né, por Sim. trás ali, alguém que vai te orientar. Então, isso que você falou, miséria pouca é bobagem, gente, perdido por 10, perdido por 100, tá tudo igual. Isso aí. Estão batendo aqui? Não, então não. Ali fora. Ah, bom. Ali fora. Perdido por 10, perdido por 100. Aqui então, assim, o estúdio é no meio da praça de alimentação. Pois é, o pessoal pois é. fala, bate. Pois é. Então, é mais um a mais que você vai botar, mas que vai compensar tanto a sua viagem depois. Com certeza. Né? Principalmente quem viaja com criança, com família. Imagina a mãe com o pai, com um monte de filho, tem que arrumar bolsa, tem que E arrumar aí, não sei o carrinho, quê. e aí, Isso. bolsa, e grila. aqui, comida. ali. Então, Exatamente. hoje, na sua agência, além do guiamento, você vende tudo. Tem chip de celular. Tem chip de celular. Seguro sei lá, saúde? Seguro saúde. Saúde, Gente, que é não muito dá pra fundamental. viajar, né? Não dá pra Fundamental. Não, viajar. eu sempre falo, gente, é um barato. Investimento é que vai ser E caro. hoje o seguro, quando você bota no pacote da viagem, nem é o que vai ser o maior custo da sua Sim. viagem, né? E é uma coisa que pode fazer toda a diferença. Hoje, o maior custo da viagem seria os ingressos. Os ingressos. Que coisa, Ingressos. né, menina? Ingresso é o que mais impacta. E Até pode porque hoje em parcelar, dia- não? Pode parcelar. Pode parcelar. Você Mas- pode, quando for comprar com vocês, pode parcelar. Esse é o diferencial de comprar com a gente. Inclusive, a Universal sempre ressalta isso, a Disney, enfim. A facilidade de você comprar com agentes aqui no Brasil. Sem E é OF, o mesmo sem preço do nada. parque? Às vezes é até mais barato. E às vezes é isso, você Não tem consegue IOF, parcelar. não tem aqueles negócios todos que Não tem é de aquela Isso. surpresa, então você já está comprando em real, você se pagar no Pix, muitas vezes tem desconto, você consegue parcelar em Legal. até 10 vezes, que é aquilo parcelado... Menos Sim. sofrido, né? A Isso. vida toda pagando. Parcelando Isso eu aí. compro até a lua. É isso aí. Então, Muito às bom. vezes, facilita e viabiliza uma viagem, né? Com certeza. Sensacional. Até porque hein? a viagem para Orlando agora é 30 dias, né? Você ir em todos os parques, Não, eu vi conhecer tudo. nessa entrevista do Marcos, ele falou, olha, no nosso destino aqui, para ir em todos os parques, né, que são os 4 parques... Uma semana. Uma semana. É. Ele falou uma semana, 7 dias, Só o né? Epic veio mais de um dia. Mais de um dia. Mas com a certeza. Aninha, a gente falou assim, Aninha, na semana passada, quando a gente gravou, a gente falou isso com ela. Assim, sendo franca, quantos dias você acha que... Porque a gente não vende ingressos, mas quantos dias você acha que a pessoa tem Vai que vão estar ser no app? necessários, Ela é. falou, no mínimo 2. Eu acho. Porque você vai querer comer, você vai querer prestar atenção, você vai entrar num restaurante, você vai demorar, né? Porque você não vai comer e ir embora, você vai olhar todos os detalhes São que muitos tem. detalhes, né? Não são Então, só as atrações. Pois é. Então, muita coisa. cada área que você entra, ela falou que ela ficava olhando as atrações, as pessoas, a reação das pessoas, mas você vai nas lojas, você vai comprar e tudo tem fila, Tudo. né? Então, assim, para comprar aquele E o float lá, aquele Celestial Park, sorvete que do todo mundo Donkey diz que é Kong. lindo, né? Pois é, o Donkey Kong todo mundo quer comprar porque vem na manguezinha, na uma canequinha. fila gigante, que é naquele Pode quiosque. tirar foto com banguela. Pois é, Isso. então assim, a gente falou até isso na entrevista,
falei, cadê a tua foto com o Banguela? A menina não deu. Ou eu mostrava o Banguela, ou eu ficava na fila pra tirar a foto. Então eu quis mostrar, não sei o que, mas vou voltar lá pra tirar. Falando em Banguela, a gente tem um trailer aqui. Temos o trailer, gente, vai do ter filme. aí do Como Treinar o Seu Dragão. Vamos passar o trailer aí pro pessoal ver. Solta aí, produção. Coisa linda. We're all descendants of the finest dragon fighters from everywhere the Vikings ever traveled. These beasts are a threat to all of our lands. It's time, Hiccup. I have to kill you. I will, because I'm a Viking. Hear that? I'm a Viking! It's okay. I won't hurt you. Maybe they're not as bad as we think they are. In case you forgot, our parents' war is about to become ours. Figure out which side you're on. They've killed hundreds of us! And we've killed thousands of them! Toothless, no! He's a friend! You all need to see this! I'm not one of them. Wow, you've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you gonna do about it? Probably something stupid. Well, you've already done that. It's something crazy. What's up to us? Us? Stick with me. All right, bud, you ready? Come on! Here it comes! The terrible terror! It's like the size of my... Demais, hein? Muito legal. Vai ser sensacional, Nossa, eu né? adoro esse filme. Agora, vendo o filme aí, qual é a área que você tá mais empolgada, assim, pra você conhecer? Assim, se eu não responder Harry Potter, eu sou muito fã de Harry Potter. Então, acho que, de fato, é a área que eu tô mais... E todo mundo falando A que Aninha agora falou, a Aninha falou que essa espetacular. área Quando foi a eu dela vi- preferida. E você vê a reação das pessoas saindo da atração, assim. Então, Diz eu que a acho... fila já é sensacional, né? É. Se você ficar Então, na assim, E diz fila. que eles trouxeram, assim, para quem assistiu os filmes, leu os livros, eles trouxeram, assim, de uma maneira, de que o storytelling em toda a área, todo o cenário da área, das atrações, que tá, assim, desbundante, né? Todo Desbundante. mundo fala que, de fato, quando você passa ali pelo portal, você, de fato, se teletransporta pra França, né? Isso, né? Paris 1920 Então, nossa, ali, tô né? muito... Vai ser muito legal, né? Sim. Vai ser muito... E depois? Depois, eu acho que a área de Como Treinar o Seu Dragão. Porque Nossa. eu adoro Banguela. A Ilha de Berk. Na hora, eu já falei, na hora que eu fizer carinho, que ele fecha o olhinho, faz assim. Ah, cara, eu pois falei, é. aqui, Você eu sente vou- ele respirando, gente, é sensacional, né? Nossa, Vai ser é. demais. Muito bom. E depois? E depois, aí eu fico um pouco entre ali Mario... Você já conheceu a Super É porque- Nintendo de então, Hollywood? exatamente. Eu já conheci lá na Califórnia. Então, acho que talvez Dark Universe seja uma... mais Mas a Legal. montanha-russa é legal lá É no Donkey legal. Kong, né? Nossa, Aquela com demais. sistema de É, trilha é, diferente muito. e tal, é. Não sei, eu acho Diz elas que também chacoalha tá- bastante, tá? A Aninha É. falou. É tipo a do... A gente fica comparando, né, gente? É. Mas enfim, não tem jeito. Mas é tipo a da mina dos Aham, anões dos lá, anões. né? Que fica toda mexendo e tal. De que ela chacoalha bastante. Essa atração eu tô muito Vai ser animada muito também. legal. É. Vai ser. Mas eu acho que Dark Universe eu também tô... Ela disse que a atração é assim, eu dentro acho do que castelo. é muito diferente, né?
ela falou que parece com a do Castelo de Hogwarts, né? Que é o sistema que Sim, tem e falaram ali e que tal. ela já não enjoa tanto Isso, quanto então, a outra, né? Tô animada. Vai ser muito legal. E a montanha-russa, né? A Stardust. montanha-russa foi aquela que a gente viu, né? Que roda, Sim. que vai pra frente, vai pra trás, não sei o quê. Diz que ela é muito maneira. A tal familiar, né? Isso. É essa, né? Não. É a dos monstros, Dos né? monstros, é. É, familiar. Agora, Celestial Park. Acha que vai ser uma coisa assim maneira também? Você já tem algumas curiosidades de Celestial Park? Acho Já leu que algumas vai curiosidades? Ser muito legal. Lindo, né? E a montanha-russa, a Stardust, assim, eu tô bem animada. Aquela que a gente vai, né? Com Essa daí, né? Aquela... Com certeza. Não, mas eu vou que vocês foram na Velocicoaster. Não, gente, mas a Regina gente... vai também. Vai, né? Vai, Vai vamos. sim. Nós fomos na Velocicoaster, foi o seguinte, quando eu fui a primeira vez, eu fui porque estava junto com a fã da Kalua, e aí todos foram. Aí falou assim, Mona... Se você não for... Pô, você não for, o cara vai ficar muito chato. Pega mal, pro. Pô, olha só as crianças na fila. Ó, vamos fazer o seguinte, se você chegar lá e você não quiser ir, falando igual criança, aí você não vai. Aí quando chegou lá, eu falei, gente, então, beleza. Ah, não. Agora que você chegou até aqui, deixa de besteira, vambora. Lá fui eu. Na segunda vez, quando a gente foi convidado para o Universal para participar daquele VIP Tour. E todos foram, que é um grupo, né? Quando você fecha Sim. ali. Aí eu falei assim para ele, eu falei, olha, vai de olho fechado, mas vai ficar chato a gente não ir. Porque a gente está, né, participando do VIP Tour e faz parte do VIP Tour, né? Então, vamos honrar a nossa credencial. Tu fecha o olho. E aí, quando a gente entrou, ele foi de olho aberto. E eu já tava de olho fechado, Achando né? sensacional, Abre o maravilhoso. olho! Tá É isso aqui. lindo! Isso é Olha light. aqui, a gente vendo o parque todo, olha que maravilha! Aí, quando entrou naquela partinha ali, que dá aquela paradinha ali, que vai poder... Eu falei... Aí eu abri só o olho, assim, pra ele. Falei, agora tu se prepara que realmente. agora vai. Eu olhava pra ele mudo. Mudo. Eu já de olho fechado, mas mudo. Aí eu falava, nossa, agora é brabo. Ai, meu Deus do céu. Aí eu que comecei a falando por ele. Quando acabou, ele falou, meu Deus. Dei o check. Ele falou, Adorei, olha, não nunca volto mais. mais. Aí eu ainda fiz o vídeo, falou, mostrando que a gente tá Muito saindo da obrigado. atração. O que você achou? Ele, eu não volto mais. É maravilhosa. Ótima, A Alma É saiu, muito voltou. bom. Assim, pra quem gosta, né? Não, é a minha montanha-russa E preferida. ele é muito suave. Só que dizem que a Stardust é mais ainda, Então, né? mas aí eu vi todo mundo falando isso. Falando assim, porque a Velocicoaster era a minha preferida, mas agora... Agora Não, e dizem que a Então, Stardust eu tô- é tão suave quanto os trilhos, Sim. né? Gente, aquela hora que mostra eles... Né? Porque era Sim, como se fosse a Duelo dos entrelaçando. Dragões Isso, lá do cruzam lado. ali, né? E você vê muito perto, né? E aí tem o trilho, né? Tá ligado no negócio do trilho verde, trilho... Então tem o trilho que é mais veloz, tem mais outro que isso não aí. é. Então, assim, pra quem gosta, dizem que vai ser sensacional. E de noite, então, com dose extra de Nossa, magia. eu falei, eu tô doida pra ir nela de noite. E Regina, vai? Eu vou em algum. Ela está começando a se arriscar. Então, É na última mesmo? viagem, ela já foi na torre. Foi na torre, perdeu sua alma lá em cima quando abriu a janela? Ela gostou da torre. Gostou. Ah, viu? Menina, não Mas a aguento. Velocicoaster muito bom, ainda a Velocicoaster. não ainda é deu, demais né? pra ela. É demais. É muito, Olha, gente. eu realmente indico que fique lá embaixo. É. Fica lá com as bolsas. Fica pra filmar, Fica pra pra mostrar ela filmar. entrando, olha Isso. ela saindo, ela entrando, ela saindo, Nossa, olha eu só. adoro. É Na última viagem E eu eu fiquei não no entendo. A looping na Bia vai Velocicoaster. várias vezes. Menina, e eu não Ela entendo, entra e porque sai. assim, pra quem tem medo e chega, quando você tá pra entrar na Velocicoaster, pra quem ainda não foi, logo quando você tá chegando, você já vê aquele pico lá, aquele pessoal gritando, e tem aquela parte que ela roda, que ela vai Sim. devagarzinho ali, né? Pra você sentir É. mesmo. Misericórdia, pra que tão devagar, pra que tão alto, né? E tu já olha, tu já tem medo, né? Só de olhar pra aquilo ali, né? Mas é pra dar aquele acorda, né? É, mas é muito legal. A atração em si, dentro da atração que É você vê ali os fantástica, sim. dinossauros e tal, é muito E é legal. o que você falou, ela é muito suave, né? Claro que ela é radical, Sim. enfim, mas ela não dá Sim. nenhum tranco, ela Sim. não É. chacoalha. Você lembra quando a gente fez aquela entrevista com o Stablet, né? Ou como é? Lembra que a gente foi conversar com Eu ele no lembro que você cinema? perguntou Sim. pra ele, é suave? Ele falou, suave? Ele É. falou suave só se for pra você, né? É. Aquilo ali suave tem nada. Suave é o hotel. Suave é o hotel, Cabana Bay, que a gente tá hospedado. Eu falei, não, mas eu digo do trilho, eu nem senti nada. Porque eles foram de primeira, né? Eles nem filmaram e tal. E ele falou isso. Eu falei, não, mas suave no sentido do trilho, Sim. né? Porque você realmente não sente, né? Ela é super smooth. Bom, a gente acha que ainda tem mais vídeo? Olha, a gente tem, mas nós estouramos todos Estouramos. os tempos possíveis. A Pois produção tá me cantando tá aqui te o tempo cantando. todo. Então vamos nos despedir. Infelizmente, é papo aqui pra gente Pra ficar o dia todo. ficar, então aqui. agradecer a presença de vocês maravilhosas A gente que aqui, agradece, foi incrível. abrilhantando o nosso podcast. Sempre uma honra estar com vocês. Muito Sou sua legal, fã muito também. legal, Você muito sabe legal. disso, né? Eu fico muito feliz de ver vocês junto com ela. Eu sei que vocês são muito grudadas, né? Eu sempre falo, acho que família é a base de tudo. Já dizia o Walt Disney lá atrás,
faz, né? Então, assim, nós também somos muito agarrados com as nossas meninas. Faríamos o mesmo, pode ter certeza, assim, né? De dar um apoio, de estar ali, né? Ajudando, sempre incentivando. Nos sentimos honradas também com a sua presença aqui, Regina. Muito obrigada. Obrigada pelo presente também que vocês nos deram. Muito obrigada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você, para todos que pra estiverem todo assistindo mundo. aqui a gente também. Então, vamos nos dividir. Chegou ao fim, então... Infelizmente. Eu Então, ficaria aqui gente, direto. não De dá, repente, né? negociar com o Não Multistúdio deixem aqui de uns 4 assistir horas. para vocês aqui. que estão aqui no YouTube e no Spotify também. Isso. Né, de acompanhar e de seguir aí a nossa querida As Bia. dicas da Mona. A Bia, né, da Tala Turismo a aí Bia. também. Então, gente, é isso. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima. Até Tchau, a tchau. próxima.